A partir de agora, você vai ouvir o programa do Citraeng, a voz do servidor. Informações do dia a dia dos trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário Federal. Apresentação: David Landau. Boa tarde, minha amiga, meu amigo. Estamos de volta aqui com a voz do servidor, o programa do Citraeng, o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal de Minas Gerais. Então, depois de algum tempo fora do ar, voltamos com o programa e é um grande prazer poder estar aqui de volta conversando com a audiência da Rádio Favela. Um grande abraço. Eu estou aqui também com os coordenadores do Citraeng, o Carlos Cabeça e a Joana Dark. Boa tarde! Com muita alegria que a gente volta nesse projeto aí, né? Com o intuito de divulgar as coisas do trabalhador, do nosso povo, dos sindicatos, né? E levar a notícia verdadeira para aquilo que os donos do poder não querem que você saibam. E estou aqui com a Joana Dark, nossa coordenadora também, que vai estar com a gente. E o Cauê também ali na nosso apoio, na nossa retaguarda aqui. Misael, muito obrigado. E eu quero deixar aqui um abraço para todos os filiados do sindicato. Se nós estamos aqui, é por causa da força dos nossos filiados. Quero deixar um abraço para todos os nossos coordenadores que apoiaram esse projeto, tá? E o espaço está aberto para eles todos os dias que eles quiserem vir aqui. Joana? É isso aí, gente. Um abraço a todos. Um prazer muito grande estar participando com vocês aqui da Rádio Favela. Um abraço ao Misael. Obrigado por nos receber aqui. Quero dizer que é importante essa parceria do nosso sindicato com a Rádio Favela, porque é importante a participação de todos. Eu acho que debater essa questão do serviço público de qualidade é uma questão fundamental para todos nós, toda a população brasileira, em especial aqui do bairro Serra, né? E a gente está aqui para colaborar e ajudar. E o meu interesse como coordenadora do Citraeng é avançarmos nesse projeto, dar uma força para a Rádio Favela poder estar divulgando mais e mais esses debates aqui na região. Um grande abraço. Que alegria aqui tá tão bem acompanhado aqui pelo Carlos Cabeça, pela Joana Dark, aqui na voz do servidor. E para começar o programa, nós vamos falar um pouco, né, sobre a situação dos servidores públicos federais que estão mobilizados em nível nacional. Nós tivemos uma manifestação aqui em Belo Horizonte, no dia 3 de outubro, e um dos pontos principais é a luta contra a reforma administrativa. É um assunto que de tempos em tempos volta à tona. O presidente do Congresso Nacional, aliás, da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele volta a falar disso de tempos em tempos como uma forma de chantagear o governo, pressionar o governo, mas na verdade é uma chantagem que é contra o conjunto da população, né? Não é uma questão de disputa entre governo e Congresso e tal, porque a reforma administrativa, e é bom que esteja todo mundo ligado, isso vem para destruir o serviço público, né? Os serviços prestados à população, a ideia deles é querer substituir o serviço prestado por instituições públicas, né, por empresas privadas, ou seja, colocar o serviço público em função do lucro. E isso não dá certo, gente. Eles colocam a reforma administrativa como uma forma de diminuir o gasto público. E, na verdade, se vai se passar para uma empresa privada, o que vai se fazer é o contrário. Eu tenho aqui os números, aqui, por exemplo, da situação da educação e da saúde no Brasil. A saúde, se a gente for ver, o Brasil... eu tenho aqui dados aqui da Organização Mundial da Saúde. O Brasil gasta $610 por ano por pessoa com saúde. Vocês sabem quanto que a França gasta em gasto público por pessoa por ano em saúde pública? 4.137. E o Brasil só 610. O Reino Unido... 4.043. Portugal, 2.143. Ou seja, a gente já vive uma... Imagina se for passado para uma empresa privada. Se for para uma empresa privada, meu amigo, você vai chegar, vai levar seu filho, sua filha, seu pai para o posto de saúde e vai ter que pagar. Não vai ter mais gratuidade. É isso que eles querem. É a ameaça que estão colocando de retrocesso enorme no nosso país. Porque a gente sabe que quem garante
o mínimo de direitos, os poucos direitos que a gente tem, é o compromisso do servidor público. Nós temos aqui, por exemplo, o Brasil gasta com salário de servidores públicos em dólares por ano, 2.981, o gasto em educação por aluno por ano, tá? É isso. O gasto em educação por aluno por ano é de 2.981 dólares. 2.981 dólares. É o terceiro menor, de acordo com os dados da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Dos 42 países avaliados, que fazem parte dessa organização, é o terceiro pior. Na Noruega, é 15.986. Nos Estados Unidos, que defende uma política liberal contra o serviço público, é 13.996. Então, por aí, a gente já vê como o serviço público é maltratado no nosso país. E a gente não pode aceitar nenhum projeto que venha com a mesma lógica, de piorar o serviço público. Mesmo a questão de acabar com a estabilidade... O presidente anterior, o presidente Bolsonaro, que, aliás, esse projeto de reforma administrativa é de autoria do governo anterior, ele foi encaminhado ao Congresso pelo governo anterior, ele colocou claramente que o objetivo era que cada governo pudesse trocar os servidores ao bel prazer. Né? Então, é isso, em vez de você ter um servidor que foi selecionado por um mecanismo objetivo, por um mecanismo imparcial, você vai ter só servidores ligados ao governo, ligados politicamente ao governo. E isso não presta, isso nós temos que combater. Então, Cabeça quer falar um pouco sobre isso também? Eu endosso aí as suas palavras, você mostrou bem as estatísticas aí, né, da prestação de serviço público, né? Porque o serviço público trabalha para o povo, trabalha para você, ouvinte. O serviço público não trabalha para o lucro, ele trabalha para uma melhor vida para todos. É lá que está o SUS, está o Correio, está a Justiça, está os professores, polícia. É lá que está o serviço que você usa sempre. E eu queria aqui agora fazer uma pergunta para a Joana. Joana, por que os donos do poder não querem que as pessoas saibam a verdade sobre as privatizações, sobre essa onda que eles estão agora querendo privatizar tudo? Copasa, Ceasa, CEMIG, SUS, CEMIG, né? Fala pra gente aí, Joana. Ô, pessoal, é isso aí. Isso que foi falado pelo Cabeça e pelo Davi é o seguinte. Hoje, qualquer cidadão, pobre, rico, seja quem for, se estudar, fizer um concurso público, ele vai estar colocado no serviço público para atender as pessoas de uma maneira eficiente. Se essa PEC 32 é exatamente isso, ela quer acabar com o concurso público. Ou seja, não vai ser aquelas pessoas que se esforçaram, que se dedicaram para passar num concurso público. Vai ser aquelas pessoas que são da tendência deles. Por exemplo, o governo anterior queria colocar só a turma deles lá. O concurso público, ele democratiza essa questão. Quando você está conversando com a população, ela quer fazer concurso para melhorar de vida e ter estabilidade. O que é ter estabilidade? Vocês sabem que aquele funcionário, servidor público da alfândega, negou entregar o colar para o ajudante do Bolsonaro. Você sabe por que ele negou? Porque ele era servidor público concursado, tinha estabilidade e ele era obrigado a cumprir a lei. Então ele não entregou o tal colar que foi dado de propina, aquele colar que todo mundo ficou sabendo. Então, esse servidor de carreira, ele permanece no cargo, atendendo a toda a população. É importante a gente ter um servidor de carreira qualificado na área da saúde, que são os professores, na área da saúde, que são as enfermeiras, na área da educação, que são os professores, no judiciário, que somos nós. Porque o presidente Bolsonaro anterior, o que ele fez? Ele fez 2 reformas prejudiciais a classe trabalhadora. Primeiro, a reforma trabalhista para tirar direitos do trabalhador. Depois veio a reforma previdenciária para prejudicar o trabalhador, para que ele não pudesse se aposentar dignamente, com dignidade. Então, é por isso que nós temos que agir, os servidores públicos, de uma maneira unida. Nós, do judiciário, somos servidores concursados.
os professores que são servidores concursados, as enfermeiros que trabalharam no SUS, enfrentaram a Covid, que atenderam a população de graça. Viva o SUS, nós temos que defender o SUS, temos que defender o serviço público de qualidade. É por isso que nós temos que estar unidos para a gente poder derrubar essa PEC 32 e estar levando a população a melhor qualificação possível na área da saúde, da educação, do judiciário, em todas as áreas do serviço público. Perfeito, Joana, que muito boas palavras, né, para mostrar essa realidade, essa ameaça que a gente está sujeito. Eu queria te fazer uma pergunta, Joana. Essa questão aí do Zema aí de querer entregar nossa água e nossa energia elétrica para o capital privado, para as empresas privadas, para o lucro, o que você acha disso? É disso aí que o Cabeça, desculpa, Cabeça, você perguntou também, o Davi também fez, agora confirmando a pergunta, o governo Zema, ele distribuiu o ano passado 800 milhões de dividendos. Foi a maior distribuição de lucro dentro da Copasa. Aí o que aconteceu? Ele descapitalizou a Copasa. Gente, nós pagamos uma conta altíssima de água e de esgoto. E a Copasa ficou sem dinheiro, porque ele distribuiu tudo para os acionistas. Então o que aconteceu? A Copasa foi lá pedir empréstimo porque tinha que ter um capital para tocar a Copasa. Aí ele alega prejuízo. Como que vai dar prejuízo a uma conta que nós pagamos altíssima de água e de esgoto? Se isso for para iniciativa privada, ela vai dobrar. A água vai dobrar o esgoto. E a mesma coisa acontece com a CEMIG. Se ele conseguir privatizar a CEMIG, nós estamos perdidos, vamos pagar energia muito mais cara, vai ser o dobro, o triplo, porque a iniciativa privada, ela só visa o lucro, ela não visa o bem do trabalhador, certo? Então nós temos que trabalhar unidos, porque a privatização não quer dizer que é eficiência, não. A Unimed, por exemplo, em São Paulo, faliu por má administração. Então é isso que a gente tem que ver, que setor privado, ele está negociando o lucro dele, e do setor público está visando o melhor atendimento à população e valores mais baixos na conta de energia e de água. Agora, o governador quer privatizar para aumentar a nossa conta, nós não vamos aceitar. Então, por isso que a gente pede a união de toda a comunidade para a gente poder derrubar esse governo que está aí, governador de Minas, que está querendo privatizar a Copasa e a CEMIG. Ô, Joana, Cabeça, só acrescentando um pouquinho mais, acho muito boa a sua colocação, Joana, mas eu acho que, além da gente ver as experiências daqui do Brasil, a gente tem que ver as experiências de fora, né? Vários países, várias metrópoles privatizaram, por exemplo, a água. E essas empresas, elas sucatearam a infraestrutura. A infraestrutura, as canalizações, tudo, foram fruto de investimento público. Depois entregam a um preço de banana para a iniciativa privada, e a iniciativa privada não investe em manutenção. E o que aconteceu? Nós temos centenas de exemplos de empresas que privatizaram a água em grandes metrópoles, em Paris, né, em várias outras capitais, né, na Alemanha, etc., onde as empresas voltaram a ser estatizadas, porque não funcionava, né, de forma privada. Exatamente, é isso aí, gente, que a gente tem que tomar cuidado. Então, quando a gente fala contra o governador Zema, ele é incompetente em todo sentido, porque eu viajo essa Minas Gerais toda, estou vendo as estradas esburacadas, ele não conserta, ele coloca um quebra-mola e uma plaquinha, cuidado, a estrada está numa pista só. Aí você passa ali, se você cair no buraco, você cai por sua conta, porque ele não arruma as estradas, ele não arruma, entendeu? Então ele é um governo incompetente, que aumentou o próprio salário, em vez de aumentar o salário das professoras, aumentou o próprio salário em 300%. Então, quando a gente está aqui falando, é a realidade que nós estamos vendo e vivendo. E através desse programa que a gente tem agora do nosso sindicato, nós queremos ajudar a esclarecer a população contra essa questão. Por que é importante não privatizar a CEMIG para não aumentar a nossa conta de luz, de energia? Por que é importante não privatizar a Copasa? Porque nós não queremos pagar mais pela água nem pelo esgoto. Aliás, tem muito lugar que a gente paga esgoto que a gente não tem o esgoto, não tem a rede de água corretamente. Então, isso a gente tem que fazer um trabalho de conscientização para que a gente possa, no futuro, ter um governador que realmente olhe para o nosso bairro, por exemplo, o bairro Serra. Quantas necessidades que a população aqui sente, que sofre e está abandonado. Ele não olha, é um governador péssimo para o estado de Minas Gerais. E ainda vem forçar a barra, querer privatizar aquilo que até nós temos de patrimônio, que é a CEMIG e a Copasa, e entregar nosso subsolo todinho com relação às mineradoras para as mineradoras, e nós
não vemos nem um centavo sequer da riqueza que tem no subsolo mineiro. Entendeu, Davi? Nós temos muito grafeno e nióbio no nosso estado de Minas Gerais. E não ganhamos nem um pouquinho, não ganhamos nem um tostão de royalty desse minério que é levado e sucateado aqui em Minas Gerais. Não é, Cabeça? É isso. E uma coisa tem que ficar bem claro na cabeça das pessoas. E quando um governador, um presidente, eles querem privatizar alguma coisa, na verdade eles não estão olhando para o bem popular. O que eles querem é entregar para os empresários amigos deles, entregar para os empresários internacionais. E a maior coisa que todo mundo vê aí e ninguém reflete é o caso da Vale do Rio Doce. Ela foi privatizada aí, no que deu? E essas mineradoras aí, elas não olham nada. Elas não olham o bem-estar, ela não olha o meio ambiente, ela não olha o perigo que ronda as pessoas. E depois fica fazendo propaganda aí agora, que tá fazendo isso, que tá fazendo casa. Foi uma casa feita sobre o sangue de quem morreu. É só isso. É isso aí, tá aí o nosso protesto, né, frente a esses governos, o que eles estão fazendo, né. E nós vamos agora mostrar um pouco da qualidade artística da nossa filhada, a Paola Giannini, né, que tem a música Last Kiss. Mas antes de terminar o primeiro bloco, eu só quero mencionar a tristeza, né, que todos nós temos, né, hoje, por esse conflito que está acontecendo no Oriente Médio. A gente se solidariza com todas as vítimas, né, fica triste com todas as vítimas, né, tanto, né, do lado palestino como, né, do lado israelense, mas a gente denuncia com todas as forças a política de ocupação, né, que nós vemos que a Palestina há 70 anos que vem sob uma situação de opressão, ocupação, e hoje está sofrendo ameaça de genocídio. É uma tragédia como não se via há muitas décadas, né, que nós temos que evitar. Nós tivemos aí o episódio da escola, que foi lastimável, foi uma coisa que, né, talvez a gente via na época, né, da Segunda Guerra Mundial, né. A gente sabe que continuaram havendo tragédias no mundo, mas essa situação que está colocada hoje, nós temos que dar total solidariedade aí ao povo palestino aí também, que está sofrendo ameaça aí de um genocídio, né? Grande abraço a todos e vamos escutar Paola Giannini. Sound at night, the crying ties, the busting glass, the painful scream that I heard last. Oh, where can my baby be? The Lord took her away from me. She's gone to heaven, so I've got to be good, so I can see my baby when I leave this world.
Você está ouvindo o programa do Citraeng. Apresentação: David Landau. Estamos de volta aqui com a voz do servidor. Aqui eu sou Davi Landau e estamos juntos aqui com o Carlos Cabeça e a Joana Dark, também coordenadores do nosso Citraeng, que é o sindicato que promove este programa, o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal em Minas Gerais. E agora nós vamos falar um pouco sobre a situação da Justiça Federal. E aí, às vezes a pessoa pode pensar, mas o que eu tenho a ver com a Justiça Federal? Tudo a ver, porque a Justiça Federal lida com os direitos da população. Então, há pouco mais de um ano... Principalmente os direitos previdenciários. Exatamente. A aposentadoria do trabalhador. Exatamente. Então, há pouco mais de um ano, em agosto do ano passado, a Justiça Federal de Minas Gerais passou a ser sexta região. A Justiça Federal no Brasil é dividida em regiões. Então, cada tribunal, né, tem uma estrutura de segunda instância. Cada região tem uma segunda instância, que é onde estão os desembargadores, que julgam os processos em grau de recurso. Antes do ano passado, havia somente 5 regiões da Justiça Federal. A primeira região abrangia 14 estados, né, os do norte, de quase todo o centro-oeste, de parte importante do nordeste, além de Minas Gerais. Ou seja, havia uma desproporção, né? Quase a metade do Brasil era a primeira região. Com a criação da sexta região, o nosso estado passou a ter um tribunal próprio. Mas o que era para ser, em tese, uma boa iniciativa, porque há tempos que se levantava essa necessidade de um tribunal só para Minas Gerais, às vezes, por causa da forma como isso foi feito, acabou não sendo bom. Talvez até, em algum sentido, tenha ficado pior. Para falar um pouco sobre isso, eu trago aqui o nosso coordenador executivo do sindicato, o Enilson Antônio Fonseca. Ele que é servidor da primeira instância da Justiça Federal e vai nos falar um pouco sobre como foi feita essa criação da sexta região e do tribunal da sexta região. Boa tarde, Enilson. Explica um pouco para a nossa audiência aqui como aconteceu esse processo aqui em Minas Gerais. Nossos ouvintes, foi instalado um tribunal sem que houvesse qualquer custo, qualquer dispêndio de recursos por parte do governo federal. 50% dos servidores que trabalhavam na Justiça Federal de Belo Horizonte, esses servidores, eles foram lotados, foram convidados a passar a trabalhar no tribunal e com isso, né, a Justiça Federal de primeiro grau, ela perdeu 50% da sua força de trabalho. Com a instalação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, vieram para cá mais 200 mil processos e manteve-se o mesmo número de servidores. Então, consequentemente, você dobrou o volume de trabalho com a mesma equipe. Então, fica difícil hoje para essa uma única equipe continuar entregando, né, um volume de trabalho, né, um resultado do processo como era entregue antes da instalação do TRF6. Enilson, você disse que com a criação do Tribunal da Sexta Região, aqui, houve um grande número de processos enviados de Brasília. Qual foi o impacto disso aqui na instituição? Uma não ter noção, mas para você ter uma ideia, as pessoas se dirigem ao INSS e reivindicam o benefício assistencial, certo? Que está previsto na lei da assistência social, né, que muitas pessoas têm direito, as pessoas chegam e o INSS simplesmente nega esse benefício, não estuda a fundo se a pessoa realmente preenche os requisitos e a pessoa procura o Poder Judiciário Federal e apresenta ali toda a documentação, demonstra que preenche os direitos e quando a equipe do magistrado ali, a assessoria, vai analisar aqueles documentos, constata que realmente o direito se faz presente, né? E com isso o magistrado pega e profere uma medida judicial determinando ao INSS que conceda aquele benefício assistencial àquela pessoa que faz jus. São também, as pessoas buscam muito a Justiça Federal para tratamentos médicos de alta complexidade, para obtenção de medicamentos de alto custo, as pessoas que não têm condições de arcar por esses medicamentos, certo? São cirurgias, então assim, são diversas situações que eles procuram a Justiça Federal e é tudo analisado com muito critério, é verificado e na maioria das vezes observa-se que aquele indeferimento daquele benefício
por parte do Poder Executivo foi abusivo. Inclusive, Davi, é muito comum as pessoas contribuírem para o INSS durante 25, 30, 35 anos e até 40 anos às vezes, e procura o INSS para obter seu direito à aposentadoria por tempo de contribuição, e por um motivo ou outro o INSS nega esse benefício para a população, e a população procura a Justiça Federal, seja através do Juizado Especial Federal de Pequenas Causas, em que a pessoa não precisa nem de advogado, a própria pessoa, um familiar dele, pode se dirigir ali e pleitear esse benefício com ação judicial, né? E seja através de advogado também nas varas federais. E na maioria das vezes a gente constata que o INSS está equivocado, que a aposentadoria pleiteada a pessoa faz jus. Então, assim, são muitos os casos. Outra situação são os financiamentos habitacionais que as pessoas obtêm na Caixa Econômica Federal para aquisição de casa própria, Minha Casa Minha Vida, e por um motivo ou outro, às vezes constata-se abuso por parte da Caixa Econômica Federal ou outro agente financeiro para atender esse mutuário, para atender a população. A pessoa vem à Justiça Federal, seja no Juizado Especial Federal de Pequenas Causas, seja nas varas federais, e apresenta ali para o magistrado, né, o pleito dela, e o juiz vai analisar, analisa com calma, analisa todos os documentos, analisa a argumentação da parte e vê que ela tem direito, que ela faz jus. Então, assim, a Justiça Federal está presente, assim, muito na vida do cidadão, porque, embora problemas nas universidades públicas também, questão de cotas, as pessoas matriculam na universidade pública e se tem algum problema ali, alguma situação, algum abuso, ela recorre ao Poder Judiciário, né, ela apresenta os documentos dela, é analisado e ela acaba muitas vezes tendo vitória. Então, assim, é muito importante a presença da Justiça Federal, a atuação da Justiça Federal na vida da população, principalmente a população de baixa renda, as pessoas mais humildes. Todos podem se dirigir à Justiça Federal, né, no Juizado Especial Federal de Pequenas Causas, que não precisa de advogado, a própria pessoa pode se dirigir, pode ir lá, ela vai ser atendida, o pedido dela vai ser registrado e o juiz analisará o pedido dela e muitas vezes ela sai vitoriosa. Você está ouvindo o programa do Citraeng. Apresentação: É isso aí, Nilson, mostrando a importância que a Justiça Federal tem para garantir vários direitos, né, para a nossa população, previdenciários, mesmo quando a questão é financiamento da casa própria pela Caixa Federal e outras várias, né, mesmo benefício assistencial. Isso que o Nilson falou, Davi, é importante, que a população não precisa de advogado quando ela pode se dirigir à sessão judiciária e fazer o seu pleito. Isso. O que acontece, eu já fui professora de história, sou advogada, fui servidora pública da Justiça do Trabalho há muitos anos, e na Justiça do Trabalho também tem um setor de atermação, onde as pessoas podem reclamar sem advogado. Mas o que eu quero deixar aqui, a questão da aposentadoria, só contar um casinho aqui importante, porque isso atinge a muitas pessoas aqui do bairro. A pessoa, por exemplo, contribuiu a vida inteira, e aí ficou de auxílio doença. Na hora de aposentar, o INSS está negando aposentar aquela pessoa por causa do auxílio doença. Então, o que acontece? Se você entra na Justiça Federal para reclamar, eles te dão o direito. Porque se você não trabalhou naquele período, não contribuiu naquele período, é porque você estava doente. Então, o juiz federal concede a aposentadoria e as pessoas têm que receber aquele período todinho que ficou sem receber. Entendeu? Então é importante a gente ver isso, porque o auxílio doença, você deixou de contribuir com o INSS, mas você continua tendo direito. Então isso é importante, através da Justiça Federal, no caso do nosso colega Nilson, que ele colocou aí, muito bem colocado, essa questão aí. Beleza, Joana. E vamos, Nilson, mas que impacto que trouxe exatamente sobre o TRF6 essa criação, né, da sexta região? Eram em torno de 200 mil processos, né, originários de Minas Gerais que estavam em Brasília aguardando o julgamento das apelações, né, e todos esses processos, né, eles foram devolvidos, eles foram identificados lá em Brasília, os processos que eram originários de Minas Gerais, e foram devolvidos aqui para Minas, e eles vieram para o TRF6. Então, o tribunal foi instalado com 18 desembargadores,
Com isso, né, com esses mais de 200 mil processos, cada desembargador recebeu entre 12 e 13 mil processos para já começar a trabalhar. Então, assim, foi um tribunal que já teve o seu início assoberbado, seu início de trabalho assoberbado, né? Embora a mão de obra, o número de servidores não seja suficiente, seja um número diminuto, né? E mesmo assim já iniciou com um volume de trabalho absurdo. Só que esse trabalho ele só tem atingido isso com a dedicação excessiva, são números de horas extras, sabe? Às vezes colegas trabalhando no sábado, trabalhando no domingo, assim, é muita cobrança por produtividade, é muita cobrança por resultado e também a preocupação do próprio servidor que fica aflito em ver aquele processo ali 10, 15, vezes 20 anos aguardando uma decisão, ele no interesse, né, de que aquele processo tenha fim de contribuir, ele acaba dedicando, assim, às vezes um pouco mais, esforçando mais, mas realmente não tem sido satisfatório para a saúde de muitos colegas. Assim, a tendência no médio e do longo prazo, isso pode trazer um reflexo muito ruim para todos nós, porque esse excesso de trabalho, essa carga excessiva, só tende a nos prejudicar. Então, temos aqui também o depoimento de um outro servidor da Justiça Federal de Minas Gerais, o Alírio César de Almeida Gomes, que é da Secretaria Única Civil de Belo Horizonte, e ele também nos traz um pouco da realidade enfrentada pelos trabalhadores da instituição. A principal reclamação de todo mundo, da maioria pelo menos, é o volume de trabalho, o que aumentou exponencialmente. É o grande número de processos para cada servidor. A criação do tribunal para questão de orçamento, para caber dentro do orçamento, acabou com muitas varas, acabou com o quadro pessoal reduziu, passou muita gente para trabalhar no tribunal. Então, a redução de funcionário redistribuiu os processos que já eram muitos. Então, isso aí é uma sobrecarga grande e, no final das contas, demora na prestação jurisdicional. Outra coisa que se reclama muito é falta de servidores, que também parece que não tem verba. Eu não tenho informação precisa, mas tudo indica que não tem. Tem falta de servidores. Eles não podem nomear porque tem que ter concurso, ou não tem verba, não sei. Voltamos aqui com o Enilson. Enilson, o que o sindicato tem feito para enfrentar essa realidade? Olha, a expectativa nossa é sensibilizar, né, os integrantes do Congresso Nacional, né, principalmente a bancada de deputados federais mineiros, os senadores mineiros, expor para eles a situação, demonstrar a necessidade, né, de ampliação do quadro de servidores, né, a necessidade de destinação de mais verbas para que o TRF6 possa, né, melhorar a qualidade do serviço prestado, melhorar a qualidade da prestação jurisdicional para a nossa população. Então, assim, nós sabemos que não é um trabalho fácil, né, mas nós estamos determinados a fazer o nosso melhor, a demonstrar para as autoridades lá em Brasília, sejam do Poder Judiciário, sejam do Poder Legislativo, né, a necessidade de mudança, e nós estamos muito confiantes de conseguir sensibilizar alguns líderes, porque se nós conseguirmos sensibilizar os líderes dos maiores partidos do Congresso Nacional, a nossa chance de vitória será muito grande. Nós não podemos garantir que sairemos vitoriosos, mas lutaremos com todas as forças para obtermos essa vitória para a população mineira. Muito obrigado, Enilson. Você gostaria de acrescentar algo aí, falar mais alguma coisa, mandar mais alguma mensagem aqui para a nossa audiência? E se eu gostaria de colocar, Davi, agradecer pela oportunidade e lembrar a população que as pessoas podem consultar aí no Google o endereço do Juizado Especial Federal de Pequenas Causas em Belo Horizonte, e tem demanda com medicamento, está pleiteando benefício assistencial, está pleiteando aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, está
pretendendo que seja revista o valor das prestações do imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal. A pessoa vê o endereço do Juizado Especial Federal de Pequenas Causas em Belo Horizonte, ela vai anotar o endereço lá e de segunda a sexta, de 9 da manhã às 6 da tarde, o juizado está aberto, a pessoa pode ir lá sem advogado e fazer o pedido dela. Toda a população mineira está convidada para, se tiver necessidade, procurar o Juizado Especial Federal, que vai ser muito bem atendido. Muito obrigado, Enilson. E agora vamos escutar mais uma música da nossa afiliada ao sindicato, a Paola Giannini, com Sempre Free. Você está ouvindo o programa do Citraeng. Apresentação: Só estudei em escola experimental. Meu pai era surfista profissional. Minha mãe fazia mapa astral legal. Minha mãe fazia mapa astral. Passei a infância em Cochabamba, trançando muamba, dublando a alfândega. Não sou do tipo que faz comício, tenho horror a compromisso. Você pode fazer o que quiser comigo, eu não ligo. Você pode fazer o que quiser comigo, eu não ligo. Eu sou free, free, sempre free. Eu sou free demais. Eu sou free, free, sempre free. Eu sou free demais. Mas você não tem muita chance, não me venha com romance, porque eu sou free, freelance. Freelance. Só estudei em escola experimental. Meu pai era surfista profissional. Minha mãe fazia mapa astral legal. Minha mãe fazia mapa astral. Passei a infância em Cochabamba, transando no amba, driblando a alfândega. Não sou do tipo que faz comício, tenho horror a compromisso. Você pode fazer o que quiser comigo, eu não ligo. Você pode fazer o que quiser comigo, eu não ligo. Eu sou free, free, sempre free. Eu sou free demais. Eu sou free, free, sempre free. Eu sou free demais. Mas você não tem muita chance, não me venha com romance, porque eu sou free, freelance. Freelance. Free, sempre free. Eu sou free demais. Free, sempre free. Eu sou free demais. Free, free, sempre free. Eu sou free demais. Free, free, sempre free. Eu sou free demais. Free, sempre free. Eu sou free demais. Free, sempre free. Eu sou free demais. Free, free, sempre free. Eu sou free demais. Free, free, sempre free. Eu sou free demais. E estamos de volta aqui com a voz do servidor. E
Domingo, 15 de outubro, agora foi o dia do professor. Então, primeiramente, queremos parabenizar a todos os professores e, mais do que oportuna, a ocasião para a gente conversar sobre educação. Então, nós temos aqui 3 convidados aqui para falar sobre essa questão aqui no Brasil. Nós temos aqui a Flávia Silvestre, que é do Sindicato dos Trabalhadores da Rede Municipal de Ensino, ela é professora de História. Nós temos aqui o Adelson Fernandes Moreira, que é do Sindicefet, né, o Sindicato dos Trabalhadores dos Centros Federais de Educação Tecnológica, né, que é filiado ao Andes, inclusive, né, nacionalmente. E temos o Paulo Henrique, que é do Sindiut, né, dos Trabalhadores de Educação do Estado, que é professor de Geografia. Eu vou lançar vamos chamar assim, uma provocação aqui para a gente iniciar o debate. A gente está acostumado a falar na sociedade sobre a importância da educação. Né? Ninguém, mesmo aqueles que são contra a educação, ninguém assume, vamos dizer assim, claramente um discurso contra a educação. É um discurso que, né, todo mundo assume, vamos dizer assim. Então, mas isso em si não basta. Né, entendo. Eu acho que muitas vezes se fala a educação como um direito necessário para se obter outros direitos, inclusive como algo importante para ter ascensão social. Né? Evidentemente, acho que todos aqui concordamos com o papel essencial que a educação tem, como direito básico, da maior importância para qualquer ser humano, né? Mas isso basta. No Brasil, tem gente que cursou alguns anos de ensino regular e que, mesmo assim, é considerada analfabeta funcional. Não consegue ler uma frase, um parágrafo. Eu estava ouvindo esses dias, né, que os estudantes palestinos na Cisjordânia, para poder chegar à escola, eles passam por barreiras do exército, onde é verificado o livro didático que eles levam para a escola. E o simples fato do livro ter a bandeira palestina é motivo para requisitar o livro, para tirar o livro. Aqui no Brasil, se falava mais há um tempo atrás, né, espero que tenha diminuído isso, né, mas aquele negócio da escola sem partido, né, e eu acho que, na minha opinião, era para defender o tipo de educação que a gente tinha na época da ditadura, né, ou seja, uma educação bem ideológica. Né. Então, a ideia da educação, ela pode também estar ligada a uma intenção de aculturação, em alguns momentos, e num país em que a população carece de parte dos direitos mínimos, né, qual a relação entre educação, consciência, direitos e conquistas? Quem vai começar? Não precisa ser só sobre esse assunto, pode falar sobre outros assuntos até, mas é só uma questão que eu levantei aí para... Vou começar, que eu sou a única mulher aqui, vou dar o pontapé. Eu estou aqui também, sou professora de História. Não, nessa mesa, representando os sindicatos da educação. Enfim, boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo, né? Eu sou Flávia, como o Davi apresentou. Ele colocou aí um monte de questões importantes e eu estou pensando aqui em como começar, né? Com relação ao acesso, né, que o Davi citou aí, até o caso dos palestinos, eu acho importante, nesse momento, frisar que a educação pública no Brasil, para todos, é uma conquista da classe trabalhadora. E é uma conquista muito recente. É uma conquista importante que, às vezes, a gente esquece, parece que é vantagens oferecidas, né? Mas não. E hoje, essa conquista ela está se transformando de uma maneira negativa, né? A educação, que é um direito, ela está se transformando em mercadoria. A gente vê aí que hoje o MEC está sob controle dos grandes grupos de empresários, né? Então, é preciso que a gente repense nesse momento como garantir a educação para os filhos da classe trabalhadora, a educação de qualidade, sem que a verba que existe, e que hoje eu não vou te dizer que é pouca, ela está sendo mal direcionada, seja transferida para a mão dos empresários, né? Para os donos aí das grandes empresas, das americanas e de outras tantas grandes empresas que formam o que a gente chama de Fundação Lehman, né? Que é uma organização não governamental, mas que possui interesses específicos e que são interesses
contraditórios ao interesse da classe trabalhadora. E isso se reflete especialmente na qualidade da educação, porque os estudantes são atores, né, principais quando se fala em educação, mas não pode esquecer dos professores. E pensar em professor é pensar em valorização. E pensar em valorização é pensar em remuneração que seja condizente com a sua formação, com o trabalho que você executa. E hoje, nesse país, nós não temos isso garantido. Nem o piso, que foi uma lei importante votada anteriormente, é garantido pelos estados, né? Vários estados, entre eles o estado de Minas Gerais e a Prefeitura de Belo Horizonte, burlam a lei, né, de uma forma que hoje a gente recebe uma tal proporcionalidade. Então, acho que eu já falei bastante, mas é isso, né? Valorizar a educação, dar condições de acesso aos alunos, ter qualidade no ensino e valorizar os profissionais, os professores e também os terceirizados, né? Porque hoje parte dos profissionais que estão nas escolas não são sequer concursados, mas fazem um trabalho muito importante de faxina, na portaria e também de limpeza. É bom lembrar, você falou em Fundação Lehman, né? E o sujeito que dá nome a essa fundação foi justamente uma das pessoas, aliás, o principal, né, responsável pela falcatrua que houve nas lojas americanas, né, toda aquela corrupção. Quando a gente fala em corrupção, pensa em serviço público, mas às vezes a corrupção, né, privada é maior, inclusive, né? Certamente que aí rola muito mais dinheiro, muito mais lucro que vem do nosso bolso também, né? Adelson, comenta um pouco aí sobre a situação da educação. Eu queria comentar, a Davi, a respeito do que você disse, que há um consenso, né, amplo na sociedade de que a educação é importante para o desenvolvimento econômico e social do país, para a formação das juventudes, mas quando você vai para a realidade, esse consenso, para mim, ele é negado na prática. Em que pese que o sistema público tenha se ampliado e o acesso à escola pública tenha aumentado significativamente como conquista, que a Flávia mencionou, a materialidade da escola deixa muito a desejar em todos os sentidos, na condição de trabalho do professor, na qualidade dos prédios escolares, dos laboratórios, do salário do professor, de um modo geral, no país inteiro. Quer dizer, a lei do piso foi votada, mas ela ainda é uma briga por se conquistar na prática. Ela é burlada, né, como já foi mencionado, em vários estados e municípios. Então o que está colocado assim, muitas vezes a gente pensa na qualidade da educação, pensando muito nos currículos, nos métodos de ensino, que certamente são muito importantes para qualificar o que nós fazemos, mas sem a materialidade da escola, sem um financiamento robusto da educação, garantindo condições de trabalho e salários dignos para os professores, essa qualidade não vai acontecer. E eu penso que a gente não tem muito o que comemorar nesse Dia do Professor. O que eu vejo é uma educação ainda muito precarizada, subfinanciada e com uma valorização do profissional ainda por acontecer. E quando nós estamos aqui, esferas estadual, municipal e federal, eu penso que essa unificação da nossa luta pela educação de qualidade no Brasil é um passo muito importante. É muito bom estar perto de companheiros que estamos atuando nas 3 esferas e nós temos tentado construir isso aqui em Minas, né? Na resistência contra a reforma administrativa, pela educação de qualidade, temos tentado construir essa luta unificada que é fundamental. Então, eu penso que essa materialidade da escola, do salário, ela vai ser uma conquista na medida que a gente conseguir também unificar a luta nas 3 esferas. Pela revogação do novo ensino médio, né? Exatamente. Acho que aí o Paulo Henrique pode falar um pouquinho. Exatamente. Porque é muito importante lembrar essa importância da unificação das 3 esferas de todos os professores. Eu lembro que o setor da educação tem sido a vanguarda, né, de grande parte das lutas no nosso país, né? Então não dá aula só na sala de aula, né? E ajuda a conscientizar e educar também nas lutas, né? Nós temos aqui, né, o Paulo Henrique, que está com a camiseta aqui, que diz justamente o piso é lei, né? O Adelson acabou de falar do piso, né? Exato. E aí, quais são os desafios? Isso, olá aos ouvintes, obrigado a oportunidade de estar aqui no programa Citraeng. E eu acho que são desafios muito comuns, né, a todos nós, a importância da nossa luta, né? A gente está unificando cada vez mais os trabalhadores da educação como um todo, a comunidade escolar. Aproveitar e lembrar que nós teremos aí uma etapa da Conferência Nacional da Educação. As inscrições foram, inclusive, prorrogadas, né, até a sexta-feira. É uma oportunidade de todos, né, debaterem a educação, será online,
será no dia 28, né? Então, até o dia 20 é possível fazer a inscrição. Nós, do Sindiúti, nós representamos a rede estadual e também, né, diversas redes municipais. Eu sou professor da rede municipal em Contagem, da Fundação do Sindicato de Contagem, e colega da Flávia que também no Sindirede e na rede municipal de Belo Horizonte, né? E nós temos a mesma gênese, né? O Sindiúti e o Sindirede, que é essa ideia de representar o conjunto, né, dos trabalhadores em educação, né? E essa é importante, né, relembrar que essa questão de educação não é mercadoria. Esse foi o lema, né, do nosso último congresso do Sindiúti, né? E é importante ressaltar que isso acontece nas diversas esferas. Então eu vou focar um pouco mais aqui na questão do Estado, né? Com relação ao novo ensino médio, só para responder a questão, foi implantado no governo Temer, né? No governo golpista, né? Em 2016, né? E também houve uma mudança, né? Em toda a representação que discutia educação, né? No Conselho Nacional de Educação, na época. Então, os primeiros golpes do governo Temer foi contra a educação, contra a cultura, contra os direitos trabalhistas, né? E por isso a importância, né, reafirmar aqui da conferência que vamos realizar a partir do dia 28. Mas o governo Zema, aqui em Minas Gerais, ele estava descumprindo até a metade do ano, inclusive o piso proporcional. Quer dizer, o discurso já é um discurso equivocado, infelizmente reconhecido pela justiça, mas ainda é o nosso pleito, né, o piso integral, né, e sequer isso o governo estava reconhecendo. E é um governo que, ano a ano, deixa sobrar recursos do Fundeb, que não são recursos próprios do Estado, né, são de um fundo nacional, todos os entes federados participam, Estado, município, União, e esses recursos não estão sendo, né, ao menos 70% dos recursos têm que ser destinados para a valorização dos profissionais de educação e não vem sendo aplicado, né, e ao final do ano sempre sobe um resíduo, que é uma ilegalidade, assim como foi não pagar o piso, né, desde o início do ano. E nós temos aí projetos também, como Mãos Dadas, que tenta transferir a responsabilidade da educação para os municípios que ainda não conseguiram, nem aqui em Belo Horizonte, né, contemplar, universalizar a creche, né, muitos municípios não conseguem universalizar a educação infantil e agora estão sendo forçados ou pelo projeto Mãos Dadas ou pelo plano de atendimento, que é quando o Estado deixa de atender o primeiro ano e subsequentemente o segundo, o terceiro ano, empurrando a responsabilidade para os municípios, né? E o projeto Somar, que é a privatização mesmo do ensino médio, né? Então, temos aí algumas escolas, alguns balões ensaio, 3 escolas, que transfere a responsabilidade para a iniciativa privada via organização social, né, para encobrir, né, porque é uma empresa que no fim tem interesse, né, de ter lucro, como outra qualquer, né, que não vem nem sequer pagando salários em dia desses trabalhadores que estão sendo contratados sem concurso público, né, a direção não passa pelo processo democrático de escolha, né, não tem, é uma transferência total de responsabilidades. E, por fim, eu queria ressaltar agora o projeto, né, 2 projetos que estão no governo. Mais cedo foi falado aqui a questão da ameaça da privatização das nossas estatais, né, existe aí na nossa Constituição, né, desde o governo Itamar, a obrigatoriedade, né, conquista nossa, dos trabalhadores, de fazer um referendo, e o governo quer retirar esse referendo da Constituição, né, quer burlar, né, não quer ouvir o povo. Acho que é a PEC, nós apelidamos a PEC do medo do povo, que ele quer retirar a obrigação do povo ser consultado. E do regime de recuperação fiscal. Nesse regime de recuperação fiscal, o que ele prevê? O congelamento dos investimentos nas áreas fins do Estado, saúde, educação, segurança, por 9 anos. Né? Vai falar, é uma questão corporativa, porque vai congelar, se fosse já era gravíssimo, né? Congelar por 9 anos o salário, né? E ele reajustou o próprio salário em 298%, né? E quer congelar os demais trabalhadores por 9 anos. Né? Já seria gravíssimo, mas é congelar o investimento nessas políticas públicas, né? E isso nós não podemos permitir.
Eu queria aprofundar um pouco nessa questão do novo ensino médio, porque eu acho que a educação ela não pode ser vista só como quantidade, né? É um discurso dominante, vocês me corrijam, né, que são da área, mas de querer focar só matemática, português. Evidentemente que matemática, português é fundamental, é muito importante também, mas o Paulo Freire falava na educação libertadora, na educação crítica, né, que dá não só quantidade, ou seja, a qualidade da educação, e me parece que o debate sobre o novo ensino médio passa por aí. Que tipo de educação a gente precisa, né, a sociedade precisa, o serviço público precisa dar, né, para a população. Né? Aí gostaria que vocês comentassem um pouco, não sei, Flávia, de repente. Posso começar? Não, então, essa reforma do ensino médio, né, que é proposta até antes do governo Temer, né, é um projeto de um deputado do PT, ele acaba com o acesso ao conhecimento universal produzido durante séculos pela humanidade. É óbvio que a gente também compreende que vivemos um outro momento na história, né? A gente agora tem acesso à informação de vários modos e o tempo inteiro. E a escola precisa acompanhar também essas mudanças. Mas a gente pode ensinar português e matemática de outras formas, inclusive de formas totalmente inovadoras e criativas, né? O problema é tirar o acesso a essas disciplinas que têm conhecimentos que são importantes apenas do povo pobre do país, porque é nas escolas públicas que estão sendo retiradas essas disciplinas. As escolas particulares, elas ampliam o horário e oferecem de outra maneira. Nós achamos que é necessário que esse conhecimento ele esteja também no currículo, mesmo porque está sendo substituído por um outro tipo de conhecimento que é uma indicação desses mesmos grupos que eu falei num primeiro momento. É uma educação voltada para a ideia de que o pobre tem que empreender, que a ele cabe saídas alternativas diferenciadas, para que ele se convença de que o emprego formal não é mais para ele, que CLT, esses direitos conquistados há muito e com a luta do trabalhador, já não é importante. Então, é necessário que essa reforma seja revogada e seja construída com a sociedade. Não tem como reformar essa reforma, é preciso que a sociedade participe da discussão e de uma possível construção de um novo ensino médio. Eu concordo plenamente com o que você falou, entendeu? A gente tem que olhar com carinho, com cuidado para a educação. A base de tudo, inclusive nós estamos no bairro Serra, a gente sabe da necessidade de muitas crianças que estão fora da escola por não ter condição, né? Não ter vagas nas escolas públicas. Nós temos que ampliar essa questão das vagas nas escolas públicas, que é fundamental para atender as populações de todos os bairros aqui de Belo Horizonte e, quiçá, do nosso Brasil, né? Eu queria aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui com representantes tão ilustres, né, do Sindirrede, do Sindiúti, do Cefet, né? Cefet, né? Exatamente. Nós, como servidores do Judiciário Trabalhista, servidores da Justiça Federal, servidores do TRE, servidores, nós não somos juízes, nós somos servidores, trabalhamos servidores de carreira. É importante que a gente faça um trabalho unificado para que a gente possa mostrar para a população a importância de ter um serviço público de qualidade para atender a população, não só na área da educação, mas também na área da saúde, para que tem um piso da enfermagem que precisa ser cumprido também. Elas foram vitoriosas, as enfermeiras, os enfermeiros, no combate ao Covid, entendeu? Nós temos que dar graças a Deus que o nosso país tem o SUS. Viva o SUS do nosso país. Então, eu quero dizer que nós do Judiciário, que estamos aqui promovendo esse debate que é importante para a população, a gente possa unificar nossas forças no sentido de que a gente possa levar conhecimento à população da importância do serviço público de qualidade,
né? E as pessoas que trabalham no serviço público, elas entram para o concurso público. É importante dar acesso à população, aos filhos dos trabalhadores que queiram fazer um concurso, para entrar também, para ser professor, para ser enfermeiro, para trabalhar no judiciário. Então, a importância do serviço público é fundamental para que a gente possa construir uma sociedade justa e fraterna daqui para frente. Legal, essa foi o recado da Joana Dark, aqui, a coordenadora do Citraeng. E eu acho que é importante refletir também a ideia da educação como forma das pessoas terem consciência de quais são os seus direitos, ou quais deveriam ser os seus direitos, né? Acho que a educação tem um vínculo, inclusive, com as lutas, com as reivindicações sociais. O que você acha sobre isso, Adelson? Pois é, isso ainda se relaciona com a reforma do novo ensino médio, que um dos aspectos que vale reforçar é que o novo ensino médio promoveu uma desestruturação no currículo das escolas sem precedentes, um empobrecimento da formação geral sem precedentes. E as disciplinas que têm, por princípio, trabalhar esse desenvolvimento da consciência crítica, elas foram quase que retiradas do currículo, que são as disciplinas da área de ciências humanas, que, na verdade, é um espaço fundamental de formação crítica da escola, que foi negado pelo novo ensino médio. Então, eu penso que resgatar esse espaço de formação dentro da escola é fundamental, né? Eu penso que o novo ensino médio, da maneira como ele foi estruturado desde o governo Temer para cá, ele nega tanto o presente quanto o futuro para a juventude que está na escola pública. Por quê? Porque ao empobrecer a formação geral, ele impede que você promova uma educação profissional de qualidade. O Cefet tem essa experiência. E com o currículo que foi proposto para o novo ensino médio, é impossível promover um ensino técnico integrado da forma como o Cefet promove. Então, nós resistimos fortemente e ele não foi implantado no Cefet, embora tenha muita pressão para que isso aconteça. E da mesma forma que empobrece a formação geral do ponto de vista da formação profissional, também fecha as portas das universidades para os estudantes da escola pública, porque eles não têm como continuar os estudos com disciplinas que não tem formação, que não promovem formação nenhuma. Você retira do currículo disciplinas que promovem essa formação da consciência crítica e coloca disciplinas ligadas ao empreendedorismo, como a Flávia colocou, que não tem um valor formativo algum. E mais, a ideologia do empreendedorismo ela é profundamente individualista. Faz com que aquele estudante que passe a acreditar nessa proposta, se ele vem a fracassar e que a chance de fracassar é muito grande, ele internaliza todo esse fracasso como um insucesso individual, porque ele não teve esforço, porque ele não se esforçou o suficiente, quando, na verdade, não foi proporcionada a ele a formação necessária para atuar na sociedade criticamente, para continuar estudando, para continuar progredindo nos estudos, ou mesmo para ter uma formação profissional adequada para ele se inserir no mercado de trabalho. Então, esse novo ensino médio, ele realmente, assim, o impacto que ele tem nas escolas públicas hoje é muito grande. A destruição que ele provocou já com esse período de vigência, a recuperação disso vai levar um certo tempo. E como disse a Flávia, a gente tem que realmente buscar a revogação plena e rever todo esse processo do ensino médio. Paulo Henrique, então o novo ensino médio ele está afinado com uma questão mais, digamos, ideológica da sociedade de forma global mesmo, com uma questão da ideologia do neoliberalismo. Certamente. O movimento social tem como derrotar esse ensino médio, novo ensino médio? Nós estamos lutando para isso, é um consenso entre as nossas representações. Nós somos contrários ao novo ensino médio, porque havia, até 2016, uma construção de que a gente queria mudar o ensino médio, né? E havia várias proposições que estavam em debates com o conjunto da sociedade, principalmente dos educadores, educandos, e tudo isso foi desconsiderado. Então foi feita uma reforma no sentido de favorecer o capital, né? A gente vê o estado de Minas agora, o Trilhas do Futuro, né? Então faz uma propaganda enorme em horário nobre, cadeia nacional, né? Que é o quê? Contratar empresas mesmo, escolas privadas, para oferecer, né, cursos técnicos, né? E totalmente desconsiderando, né? Dentro da escola hoje a gente tem professores de conteúdos como os nossos, geografia, história, física, que são forçados a ofertar, a falar, né, sobre conteúdos de culinária, de empreendedorismo, de outras coisas mais, né? E agora contratando também, né, fora, destinando um recurso que é público para iniciativa privada, né? Então, nós somos totalmente contrário a isso. Nós acreditamos num regime que seria muito mais interessante, um sistema de colaboração com, por exemplo, com instituições como o Cefet,
universidade federal, universidade estadual, né, que a gente poderia estar ofertando, né, e criando realmente outras perspectivas para o nosso estudante, né, e não canalizar o recurso público para a iniciativa privada, e o novo ensino médio tem cumprido esse papel, além de não levar em consideração, né, a questão dos conteúdos que são realmente importantes na formação do cidadão. Então tá, muito obrigado. Hoje nós tivemos então a grande alegria de estar compartilhando esse programa com a Flávia Silvestre, do Sindrede, o Adelson Fernandes Moreira, do Sindicefet, o Paulo Henrique, né, que é do Sindiute, né? Nós estamos juntos aí, né, no enfrentamento ao novo ensino médio, no enfrentamento ao governo Zema também. Nós tivemos, no início do programa, nós falamos também sobre o problema das privatizações aí, que o Citraeng está junto nesse enfrentamento. A gente quer agradecer a todos aqui, agradecer também a Joana Dark, né, coordenadora executiva do Citraeng, ao Carlos Cabeça, aqui também coordenador executivo, que esteve junto comigo aí tocando esse programa. Eu sou o Davi Landau, né, e estamos muito alegres de estar voltando para as ondas da Rádio Favela aqui junto com vocês no A Voz do Servidor. Quinta-feira que vem, às 17 horas, estaremos aqui de volta com vocês. O Carlos Cabeça que dá mais um recado aqui. Não, é só fazer as nossas despedidas, né? E é um prazer estar aqui com a Joana, né? Minha colega Joana, uma pessoa maravilhosa, com o Davi Obrigada. também. E agradecer muito o Misael, né, da Rádio Favela, por essa oportunidade pra gente. E eu vou mandar um abraço para a pessoa que não está aqui, mas está lá em Guarapari, que eu sei que está nos ouvindo, é o Zé Guilherme, fundamental para o sucesso aqui do nosso projeto. E mais uma vez agradecer os 17 coordenadores do Citraeng que aprovaram esse projeto. Um abraço a todos. Eu quero também aproveitar, viu, Misael, agradecer a você, dizer que o nosso sindicato está à sua disposição. Nós vamos melhorar esse nosso programa mais ainda, porque é um programa de alcance a todas as comunidades aqui, não só de Belo Horizonte, do Brasil inteiro, que a gente sabe que a Rádio Favela tem essa audiência total aí, e a gente quer colaborar, melhorar esse serviço de apoio à população na área da educação, na área da saúde, na área do judiciário. Nós estamos à sua disposição. Parabéns à Rádio Favela por esse trabalho. Parabéns aos colegas que aqui participaram junto com a gente. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Davi. Ótimo. Quero agradecer também o Caê, nosso jornalista aqui que está fazendo a cobertura aqui da nossa volta aí com o programa A Voz do Servidor. Uma boa noite a todos e todos e até a próxima quinta-feira, às 17 horas, com A Voz do Servidor. Você ouviu o programa do Citraeng, A Voz do Servidor.